Sinais do breve retorno do Senhor Jesus. Nós reputamos como um assunto um sinal de grande importância a engenharia genética. Seria a engenharia genética uma manifestação, uma faceta da Torre de Babel? Se nós nos reportarmos ao texto bíblico, nós vamos ver lá quando o homem, em desobediência à palavra de Deus, não estava se espalhando, estava construindo um zigurate para auscultar os céus. E diz o texto que o Senhor, o Deus triuno, no seu conselho decide, dizendo: eia, desçamos e os confundamos, porque agora não haverá limites para o que intentam fazer. Desde a queda das torres gêmeas em 2001, lá em setembro de 2001, em Nova York, nós fizemos algumas palestras, uma palestra a respeito dos sinais do tempo do fim. E naquele áudio que nós colocamos, que nós fizemos, nós falávamos que a engenharia genética seria a moderna Torre de Babel. Por quê? Dizíamos que com a transferência nuclear, e sem genética, a transferência nuclear, os ouvintes devem estar se lembrados da ovelha Dolly e toda a inseminação artificial, que isso tem avançado muito nesses últimos tempos. Mas nós dizíamos lá que dentre os sinais da iminente volta do Senhor, teoricamente havia a possibilidade de se gerar um filho a partir de 2 espermatozoides, usando como base um óvulo, portanto feminino, tendo seu núcleo enucleado. O seu núcleo foi tirado, seria tirado, e com micromanipulação, 2 espermatozoides seriam colocados naquele local, no locus pré-existente do núcleo extirpado. E nós dizíamos que... Por quê? Por que é assim? Porque os espermatozoides, as células masculinas, o citoplasma dele não é pequeno e ele não tem a mitocôndria, as mitocôndrias, que é uma espécie de casa de forças, central de energia da célula. Então, daí a necessidade de os 2 espermatozoides serem colocados naquele locus, naquele local que havia o núcleo daquele óvulo havia sido extirpado, e os 2 espermatozoides colocados ali. Então se poderia, com micromanipulação, iniciar o processo. Claro que envolve uma tecnologia e uma técnica muito apurada, mas com essa micromanipulação haveria um pareamento dos cromossomos dos 2 espermatozoides dentro daquele núcleo e, consequentemente, o processo, a célula começaria a se multiplicar e então se arrumaria o que hoje já está mudando o nome, mas ainda é conhecido como barriga de aluguel. Por que nós estamos falando isso? No jornal de hoje, do estado de São Paulo, nós temos uma longa reportagem a respeito, cujo título é "Nasce primeiro bebê com DNA de 3 pessoas". Evidentemente, aqui nesse caso, não é diferente do que nós estamos falando, mas o princípio é válido.
Aqui nesse caso, aqui a técnica é a seguinte: obtém-se um óvulo doado por uma mulher com mitocôndrias saudáveis. Nesse caso aqui, o óvulo da mulher que tinha uma doença genética, um defeito genético para as mitocôndrias, ou para a mitocôndria, então esse óvulo dessa mulher não poderia, o filho nasceria com defeito genético. Então o que é que se faz? Pega-se um óvulo doado de uma outra mulher saudável que não tem problemas com a sua mitocôndria. Esse óvulo doado tem o seu núcleo retirado. O óvulo da mãe tem o seu núcleo retirado e colocado nesse óvulo do doador ou da doadora. E após isso, o espermatozoide é injetado, introjetado, e começa-se o processo de multiplicação e vai para o útero, no caso aqui da própria mãe. Então essa criança tem DNA de 3 pessoas. O DNA do óvulo doado, sem o núcleo da doadora. O núcleo da mãe o núcleo da mãe é enxertado no lugar onde havia o núcleo da doadora retirado, e depois o espermatozoide do marido dessa fecundando aquele óvulo, e começa o processo de multiplicação e a inseminação e a nidação desse ovo agora já é ovo, porque ele está fecundado no útero dessa mãe, que não podia transmitir para o seu filho a mitocôndria. Não sei se está confuso, mas nós estamos vendo então aqui que nós temos 3 doadores de DNA. A doadora do óvulo tem o DNA mitocondrial. A mãe, que tem o núcleo colocado no óvulo da doadora, e o espermatozoide do pai. Então nós temos o DNA de 3 doadores. O princípio é o mesmo. O que se faz então? Pega um óvulo de uma doadora, extirpa-se o núcleo, põe-se 2 espermatozoides, aí dá até para escolher o sexo. Se os dois homossexuais, os 2 companheiros, quiserem ter, teoricamente, uma filha, uma menina, eles vão pegar um espermatozoide X de um e o X de outro. Se eles quiserem ter um menino, um filho do sexo masculino, pega o espermatozoide de um X e um Y de outro. Faz a inserção naquele núcleo que foi tirado daquele núcleo do óvulo da doadora, e começa-se um processo de multiplicação e vai para a nidação. Estamos às portas, se é que isso já não está. Eu sei que entra um problema ético muito sério. Por exemplo, esse caso de hoje aqui, a criança que nasceu no México já está com 5 meses de idade. Esse apenas da doença mitocondrial da mãe. Mas a técnica é a mesma. Agora a pergunta que nós fazemos é a seguinte: nós estamos diante de um fato extremamente importante e altamente escatológico. É um grande sinal do tempo em que nós estamos vivendo. Nós temos, dentre os múltiplos sinais da volta do Senhor, nós reputamos esse como um dos grandes sinais para a volta do Senhor. Por isso que nós estamos chamando de a moderna Torre de Babel. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: será que haverá tempo para isso? Será que, à semelhança da Torre de Babel, não haverá a intervenção celestial? Os 3 grandes sinais da
da iminente volta do Senhor. O primeiro grande sinal, sem dúvida, é a nação de Israel, cercada por um arco de nações inimigas, sendo execrado pelo mundo, bem dentro do quadro profético. Isaías, Zacarias, Sofonias, Joel. Então nós estamos vendo esse sinal muito importante que é depois da criação de Israel, praticamente com a partilha em 47 e com Israel em 48, já se inicia um processo de contagem regressiva para a volta do Senhor. Então, Israel é o primeiríssimo grande sinal. Os outros dois sinais são apontados por Jesus. Falando sobre a sua volta, ele dá como sinal o dilúvio de Noé. E ele diz assim como foi nos dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam, andavam em casamento até que Noé entrou na arca e não perceberam, e veio o dilúvio e os levou a todos. E se nós formos para Gênesis, também no capítulo 6, nós vamos verificar que a característica, o motivo que leva à destruição, que leva ao dilúvio prometido pelo Senhor, era a violência. Então o homem havia se tornado extremamente violento. Nós estamos vendo hoje que a violência é só olhar para o Oriente Médio, olhar para as grandes cidades, os índices, a estatística dos suicídios, das violências, as torcidas organizadas. Então a violência está exacerbada. Então a violência é um sinal. E o terceiro sinal, Jesus fala sobre o dilúvio como sinal, e o outro grande sinal, Jesus dá como Sodoma e Gomorra. Com todo o amor e respeito pelas pessoas que são adictas do homossexualismo, da homossexualidade, evidentemente eles são amados pelo Senhor, não se deve de maneira alguma querer usar de violência, eles têm que ser respeitados e amados. Apenas o pecado tem que ser dito que isso não é condicionado, não é herdado, não se nasce homossexual. Isso é um condicionamento da infância, nos primeiros anos da infância. Bom, então o grande sinal, o segundo grande sinal, o terceiro grande sinal que o Senhor dá, então o primeiro Israel, segundo o dilúvio, o terceiro Sodoma e Gomorra. E a história registra, daí a palavra sodomia. Então as cidades de Sodoma e Gomorra e outras vizinhas foram destruídas como o juízo de Deus por causa da perversão daqueles dias. E nós estamos colocando este sinal da engenharia genética, a paternidade, nasce o primeiro bebê com DNA de 3 pessoas. Então daí a nossa indagação, se não seria um sinal evidente da volta do Senhor, e se é que o Senhor permitiria acontecer isso, de se gerar um filho a partir de 2 seres masculinos. Então fica aí para o ouvinte um alerta. Claro, não nos esqueçamos do nosso amor, nosso carinho cristão para aqueles que têm esta vida, que há esperança, né, para eles se transformarem. Há muitos casos de transformação, de mudança, de metanoia, de transformação da mente e, consequentemente, transformação de atitudes. Então fica aqui o nosso
nosso alerta para aqueles que estão atentos aos sinais da volta do Senhor. Esse é outro grande sinal, a Torre de Babel moderna. Eia, desçamos e os confundamos, porque agora não haverá limites para o que intentam fazer.